Boa noite a todos. Nem preciso dizer assim, dessa alegria, dessa, vamos dizer, emoção de voltar aqui, depois de tantos anos, né? Este ano eu completo 71 anos e eu devo ter estado aqui com, não lembro mais, 17, 16, 18 anos, por aí assim. E tem na minha memória o entusiasmo, o trabalho que foi realizado aqui. Se não me engano, tivemos palestra do... tivemos palestra do Divaldo e, se não me engano, também do Jacó Rosman Neto, de Curitiba, um grande orador. Mas isso é saudosismo. Vamos ao nosso trabalho desta noite. Florescer onde estamos plantados. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica melhor, fica bem com você. O mundo exterior reflete o nosso universo interior. Mahatma Gandhi. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: a preocupação é uma ave que pousa na nossa cabeça. A sabedoria da vida é não deixar que essa ave faça ninho. De quem é essa frase? Agildo Ribeiro, um comediante que sabia falar coisas sérias também. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Esse texto deve ser familiar para vocês. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E fala uma frase de François de Geneve, recebida em Bordeaux, na época de Kardec. Já nesta época, a melancolia já era objeto de comentários, de estudos dos espíritos, percebendo que as pessoas precisavam de apoio em alguns momentos de suas vidas. Há muitos nomes para a depressão. Desde que o homem passou a ser homem, ela tem vários nomes, como por exemplo Hipócrates chamava de doença do baço. Eles entendiam que o baço produzia uma substância escura, negra, daí o nome melanos, que significa negro, colis, que é a bilis produzida teoricamente pelo baço. Aí juntaram as duas palavras, né? Melanos, colis, daí surgiu a melancolia. É chamado também de crise existencial, sazonalidade, bipolaridade. Como vencer a depressão? Como vencer a solidão? Como nos protegermos de irmãos infelizes? Como voltar a ter gosto pela vida? Em O Livro dos Espíritos, há uma questão que não é exatamente sobre esse assunto, mas eu entendo que esta questão, eu gostaria que vocês guardassem o número dela, ela serve para muitas situações relacionadas com a nossa vida. É a questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? A resposta é longa, vou ler só um trechinho delas. Praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança. Olha, simples a fórmula. Praticando o bem e pondo em Deus a nossa confiança, nós teremos assim uma chave para minimizar ou às vezes neutralizar muitos dos nossos problemas, inclusive o da ansiedade, a tendência para a depressão e, infelizmente, em alguns casos,
a tendência de se pensar que talvez a outra vida seja melhor do que esta. A senhora Moon, citada por Dale Carnegie no livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, ela estava amargurada e tinha motivos para isso. Em pleno Natal, William, seu marido, depois de 20 anos de um matrimônio muito feliz, morreu e a deixou assim despreparada para a morte do Sr. Moon. Ela entrou na sua concha de solidão e uma viuvez inconsolável. Sempre que se aproximavam as comemorações do Natal, a senhora Moon se afastava das pessoas, recusava todos os convites para participar de festas natalinas, porque ela achava que ela iria estragar a festa com a sua tristeza, que ela considerava incurável. Perto do Natal, ela resolveu fazer um passeio que ela costumava fazer com o marido. Pegou um ônibus sem saber para onde ia, mas parece que não deu muito resultado. Durante toda a viagem, ela lembrou mais ainda do seu marido, e as lágrimas corriam, e ela estava absorta com a sua tristeza, com a saudade imensa do marido, quando de repente o motorista disse: chegamos ao final. A senhora chegou ao ponto final da nossa viagem. Ela, aturdida, saiu, nem sabia onde estava, uma cidadezinha pequena. Assim que ela desceu do ônibus, ela ouviu uma música, Silent Night, Noite Silenciosa, vinda de uma igreja. E instintivamente dirigiu-se para a igreja. E ela percebeu que na praça principal havia uma árvore de Natal muito bonita. Entrou na igreja, estava uma organista tocando a música natalina. Não havia mais ninguém na igreja, somente ela e o organista. Cansada da viagem, sem ter se alimentado, ela sentou-se e adormeceu. Acordou com duas crianças olhando fixamente, curiosamente para ela. Deu um olá carinhoso para elas e perguntou onde é que estavam os pais delas, o que elas faziam ali. Não temos pais, moramos num orfanato. E, na verdade, durante o dia eles permitem, uma cidade pequena, permite que nós saiamos, ouvimos a música e entramos. Começou a senhora Moon a perceber que a sua tristeza, a sua dor, a sua melancolia, o seu sofrimento, comparado com o que daquelas crianças deveria existir, não era tão grande. Conversou um pouco com as crianças, ficou envergonhada pela vida enclausurada que ela estava vivendo no seu luto, quando muitas pessoas tinham absolutamente nada. Levou as crianças para conhecer a árvore de Natal da praça da cidade. Deu lanche para eles, refrigerantes, doces, comprou um presente de Natal para aquelas crianças. E vocês já estão adivinhando que a partir dali, ela, entre aspas, adotou aquelas crianças. Jamais deixou de estar ao lado delas, mesmo porque ela, ao final do contato com aquelas crianças, ela sentiu que os seus problemas haviam diminuído. Descobriu que após esse acontecimento singelo e espontâneo da parte dela, ela nem havia se lembrado do falecimento do marido. E ela sentiu-se pela primeira vez, depois de alguns anos, depois da morte do marido, sentiu-se bem. Descobriu um fato muito significativo, que é o teor de toda a nossa conversa dessa noite. A partir do momento que ela se preocupou com o outro,
deixando o outro mais feliz, ela, ainda que não procurasse isso, tornou-se uma pessoa mais feliz. Os alcoólicos anônimos surgiram de uma situação semelhante. Um homem que já não tinha mais esperanças na vida, de repente andava pelas ruas de Nova York e viu um outro alcoólatra caído, e as pessoas, ele estava ferido, e as pessoas não davam absolutamente atenção para ele. Mesmo meio embriagado, ele resolveu ajudar, porque sabia o que era estar ali deitado, sofrendo, sem a ajuda de ninguém. Ele fez o que ele pôde, levou a pessoa, cuidou dela, e engraçado, durante todo o tempo que ele ficou ajudando o seu companheiro de infortúnio, em nenhum momento ele teve vontade de beber. Estava criado os alcoólicos anônimos, cuja filosofia é exatamente essa: quando eu ajudo o meu companheiro, quando eu ajudo o meu próximo, eu consigo superar melhor os meus problemas. Há várias causas para a depressão. Há causas físicas. Há pessoas que nascem com certas deficiências. Isso já é um outro assunto, teremos que estudar com mais calma. É que o nosso perispírito já traz algumas máculas do passado que acabam imprimindo em nosso cérebro e no nosso corpo algumas carências, como, por exemplo, o lítio. Quando há falta de lítio, você tende a se deprimir. Vem a medicina, com uma generosidade da mão de Deus, e permite que, repondo-se o lítio, a pessoa tenha melhores condições para superar a depressão. Então, as depressões têm causas físicas. Tem também causas psicossociais, como, por exemplo, quando uma pessoa se separa, ou tem um medo qualquer de perder o emprego, passa por uma transição muito difícil, ou uma pessoa da família desencarna, tende a assumir uma situação de estresse, solidão, e isto também impele a pessoa à depressão, as chamadas causas psicossociais. Freud e muitos outros pararam por aí, porquanto a doutrina espírita vem nos dizer que há mais uma causa. São as causas espirituais. Por isso que eu citei a questão número... Que número, gente? 469. Será que vocês podem repetir comigo? 469. Vamos organizar. Eu vou avisar uma coisinha. A palestra de hoje é um pouco interativa. E disseram que eu posso falar até às 9. Mas, se vocês demorarem para responder, vai ter que passar um pouquinho. Até meia-noite, tudo bem? Pode ser? Então depende de vocês, tá ok? Como que é o número da questão mesmo, gente? Vamos organizar um pouquinho melhor. 469. Esta questão é chave. Notem que esse terceiro item, nós falamos em causas físicas, psicossociais, e a terceira causa, que é a espiritual, que é a influência que às vezes sofremos de espíritos, eu não gosto de chamar de maus, inferiores, infelizes, doentes, surgem para, infelizmente, aproveitando-se das brechas que nós temos em nosso comportamento, imiscuir-se e fazer com que a nossa dor, a nossa solidão, vá para a ansiedade, para a depressão e às vezes até para o suicídio. E nós vemos, segundo Kardec, verdadeiros assassinatos espirituais, em que espíritos aproveitam-se da fragilidade ou física, ou espiritual, ou emocional, para
transmitir as suas doenças. Porque são maus? Não, porque eles não se conformam de estar naquela situação e querem que outras pessoas sintam-se como eles também. Então, nesse momento aqui, nesse centro, nós temos uma proteção. O Antônio me falou há poucos dias, na viagem agora, de um trabalho que eles realizam lá no Centro Espírita de Bebedouro, em que eles claramente percebem este anel que existe aqui em volta, protegendo a casa. E tudo isso não é exclusividade nem da casa, nem dos espíritas. Uma igreja, um templo evangélico, sério, que faz a coisa bem feita, tem esse elo também de proteção. E um detalhe, segundo a questão 469, quando eu faço o bem e confio em Deus, eu crio também uma espécie de auréola. Vocês já viram aquelas auréolas de anjos? Longe de nós dizermos que somos anjos, mas temos a nossa proteção. O problema é que, quando nós estamos aqui conversando, como estamos agora, nenhum espírito inferior consegue entrar aqui. Quando nós saímos, ficamos por nossa conta, porque enquanto a gente está aqui, a gente tem uma vontade danada de ser bonzinho. A gente está conversando, não, realmente, isso aí é bom, eu vou fazer isso na minha vida. Mas o problema é que quando a gente sai daqui com a nossa auréolazinha e chega até a esquina e um carro quase que nos atropela, e a gente de repente acaba homenageando o motorista que passa com o nosso palavrão, ou então a mãe dele, né, talvez, quebra-se a tal da proteção. Aí ficamos por nossa conta. Percebem, os caros irmãos, que a ansiedade, a tendência à depressão, ao suicídio, tudo é uma questão de nós estarmos preparados para enfrentar as adversidades. Em Bauru nós temos um trabalho realizado pelo Centro Espírita chamado TDM. Inclusive, se os dirigentes da casa quiserem saber mais a respeito, vocês têm meu e-mail, meu telefone, eu posso passar o contato para vocês lá de Bauru. Tratamento da depressão pelo magnetismo. São passes. E nós temos uma comprovada eficiência, porque, em primeiro lugar, comparecem também não espíritas. E nós insistimos que as pessoas, é condição sine qua non para que ela se submeta ao tratamento, que ela não deixe de frequentar o seu psicólogo, o seu psicoterapeuta, e não deixe de tomar a sua medicamentação. O que acontece? Depois de 3 meses, uma pessoa que estava numa situação muito difícil, ela chega para nós e diz assim: olha, eu estou achando que eu estou tomando remédio demais, porque ele está fazendo muito efeito. Não é isso, é que ele começa a melhorar. Posso cortar? Não. Volte ao médico e volte e meia. Olha só que depoimento bom, gente. Volte e meia, alguns médicos vêm falar conosco: o que está acontecendo? Geralmente o paciente vem para mim para pedir para aumentar as doses. Esse aqui está pedindo para diminuir. O que vocês fizeram com ele? Então, quando o médico dá essa abertura, e muitos deles passam até indicar o tratamento magnético para coadjuvar o tratamento contra a depressão, contra a ansiedade. Numa outra palestra minha, eu falo a respeito do toque terapêutico, que nada mais é do que o passe magnético espírita, o jorei. Eu encontrei nos Estados Unidos uma faculdade de enfermagem em que eles têm uma disciplina para ensinar, isso em Miami, para ensinar os alunos a aplicarem o passe magnético, só com outro nome, toque terapêutico. E muitos países do mundo já estão adotando o passe para ajudar como coadjuvante das curas e principalmente da depressão. Então nós temos em Bauru o TDM,
Os dirigentes da casa, se tiverem algum interesse, voltem a me escrever que eu ponho vocês em contato com o dirigente de lá. Chico Xavier falava muito de laborterapia. Mas como falar em trabalho para um depressivo? Mas ele dizia, a depressão, dizia Chico, pede o remédio do trabalho. A pessoa às vezes fica sem motivação para as pequenas tarefas que poderia executar. Na depressão, o médico pode ajudar muito, disse Chico, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, fica difícil a cura. E Chico fala numa outra oportunidade, quem sofre de depressão deve fugir da cama, deve fugir do sofá. Exaltando, destacando a necessidade do trabalho. Por isso, quando a direção da casa, por acaso, oferecerem uma oportunidade de trabalho para vocês, não fala assim, de novo aquela história de ser voluntário da pizza, Não recusem, porque se há uma coisa que previne a ansiedade e a depressão, é o trabalho. E o trabalho ainda é a melhor oração. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a partir do ano que vem, infelizmente, a depressão vai passar a ser a segunda maior causa de morte do mundo, perdendo apenas para as doenças cardíacas. Então ela precisa sim ser combatida. Há também o chamado efeito Werther, é o chamado suicídio por contágio. Daí, alguns países não permitirem que se divulgue os casos de suicídio. Viram esse caso que aconteceu agora em Suzano? E viram que logo em seguida aconteceu um outro caso, numa outra parte do país? Então não é coincidência, é que realmente há um contágio. E a gente pode até estudar a parte espiritual disso, mas aqui eles se baseiam no fato de que ocorreu o tal do efeito Werther, porque um romance chamado O Sofrimento do Jovem Werther, de um alemão chamado Goethe, disparou uma série de suicídios na Alemanha. Então, alguns países, algumas pessoas evitam de divulgar o suicídio. Esta solidariedade na depressão aqui, são alguns casos que eu separei, mas não vai dar tempo de eu contar para vocês. Eu só lembro de um caso de uma ex-namorada de um rapaz que estava praticamente recolhido no seu quarto, não tomava banho, não se alimentava há vários dias, a família não sabia o que fazer, chamou a ex-namorada dele, conseguiu que ele tomasse um banho, tomasse uma sopa, saísse com ela, e aí ele saiu da depressão. Então a solidariedade na depressão é fundamental. A pessoa que começa a falar que outra vida é melhor, cuidado. Nós que estamos ao lado, jamais devemos deixar o depressivo sozinho. E mesmo aqueles que têm tendência para o suicídio, o que pensa na morte, quando tem uma pessoa ao lado, ele não leva adiante essa ideia. Certo dia, Nardi estava arrumando alguns pertences e encontrou um livro encadernado. Ela estava passando por um momento difícil, havia mudado há pouco tempo para aquela cidade, o marido saía para trabalhar, ela se sentia só, não sentia nem ânimo para arrumar as coisas que ela largou na sala. E estava passando um momento muito difícil, não sabia mais o que fazer da vida. Quando ela, passando pela sala, ela encontrou um livro, não era bem um livro, era um caderno com uma brochura, uma capa dura, parecia um livro. E eu até me lembro de um fato que aconteceu em Dracena, em que uma senhora foi assistir a uma palestra minha, e ela comprou um dos meus livros,
levou para casa para o filho, que estava passando por um momento de depressão. Mas ela não teve coragem de dar para o filho, achou que ele fosse recusar e largou em cima da mesa. À noite o menino levantou, olhou o livro, começou a ler e não parou. No dia seguinte ele estava melhor, continuou lendo o livro e depois ela veio me confidenciar que aquele foi o ponto de partida da recuperação dele. Não estou dizendo isso para dizer que os meus livros resolvem a depressão, não. Eu tenho 3 livros que cuidam de autoajuda, mas se a pessoa não se ajudar com o seu trabalho, com a sua oração, com a sua confiança em Deus, a coisa não vai se resolver. Neste caso, o livro em cima ali, por acaso, o menino pegou, ninguém empurrou goela abaixo, fez bem para ele. Nardi encontrou essa brochura, que era um diário da sua tia-avó, Grace. Ela lembrava da tia-avó vagamente, como uma pessoa muito alegre, uma pessoa de boa convivência, uma pessoa que sempre estava de bem com a vida. E ela, de repente, lendo o diário da tia-avó, percebeu que a Grace, a Nardi, percebeu que a Grace havia passado por um momento difícil, muito difícil na sua vida. Noiva, estava para se casar, ele sofreu um acidente e ela perdeu o gosto pela vida. Porque ela havia depositado nesse jovem, nesse noivo, todas as suas esperanças, tudo que ela queria fazer na vida estava concentrado no noivo que morreu. E então ela disse: o que eu faço da vida? Será que se eu morrer eu vou me encontrar com ele mais rapidamente? Esta é uma coisa que nós temos que combater no meio espírita, porque quando isso acontece, nós temos um caso específico narrado por Kardec, em que uma mãe se suicida para reencontrar-se com seu filho, depois ele se comunica na Sociedade Espírita de Paris dizendo: lamentável, a minha mãe prorrogou por mais 100 anos o nosso reencontro, porque ela havia se suicidado para reencontrar-se com seu filho. Grace pediu ajuda a Deus, orou com muita veemência, e você sabe que nessas horas difíceis, Deus jamais nos falta. E eis então que Grace disse a si mesma: sei que a minha situação não vai mudar, o noivo não vai voltar, então quem tem que se modificar sou eu. Pediu inspiração a Deus para os seus propósitos e resolveu elaborar. Você sabe que nessas horas os mentores espirituais nos respondem. Aliás, quando alguém começa a pensar em suicídio, soam alarmes na espiritualidade. E se não é possível a gente inspirar a pessoa que está com essa tendência, os espíritos inspiram aqueles que estão à sua volta, para evitar que ocorra essa desgraça. E ela pediu, e os mentores espirituais a atenderam. E ela foi inspirada a compor uma receita salvadora que passaria a nortear a sua existência. E surgiu então a receita de Tia Grace. A receita da Tia Grace, agora eu preciso realmente que vocês prestem atenção, porque a partir de agora a palestra vai fluir com a ajuda de vocês. Se vocês pararem, para também a palestra. Não é uma ameaça, não, é apenas um aviso. A primeira regra da Tia Grace: fazer algo por alguém. A segunda regra: fazer algo por si mesmo. A terceira regra: fazer algo que não tenha vontade, que não tem disposição, mas que precisa ser feito. A quarta regra: fazer um exercício físico. A quinta regra: fazer um exercício mental. E a sexta e última regra: orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência.
Ela limitou em 6 regras porque eram factíveis e resolveu colocá-las em prática. Agora vai ser a hora de vocês. Vou começar agora a falar de cada regrinha delas. Qual foi a primeira mesmo? Vamos organizar, gente? Fazer algo por alguém. Prontos? Vamos lá? Ela resolveu preparar geleia de mocotó. Segundo a minha avó, e provavelmente a avó dela também, dizia que a geleia de mocotó é um remédio para todos os males. Então ela foi comprar um mocotó no açougue, preparou e levou para uma vizinha doente. Aliás, um valioso exercício de solidariedade. E ela se sentiu muito bem de levar esta geleia de mocotó, porque ela estava ajudando sua vizinha a se curar, que estava doente. Partiu para a segunda regra. Como que é mesmo a segunda? Como? Isso mesmo. Eu vou colocar aqui, aí nós vamos ensaiar de novo, ok? Vamos lá? Fazer algo por si mesma. Não ficou bom ainda não, hein, gente? Vamos lá de novo? Fazer algo por si mesma. Ela tinha um chapéu velho que estava encostado num canto. Ela foi lá, reformou o filtro, deu um novo formato, colocou uma flor artificial, um delicado véu, ficou feliz, porque ela gostou do seu trabalho e as pessoas também elogiaram o seu trabalho. Ela ficou muito feliz com o chapéu novo. Terceira regra, qual que é? E agora, hein? Fazer algo que não gosta, mas tem que fazer. Boa! Vamos falar juntos? Aqui, ó. Vamos lá juntos? Vamos lá, vamos organizar. Fazer algo que não tem vontade, mas ela tinha um armário na sua casa lotado de lençóis, todos eles amarelos, do mofo. Então ela levou para o tanque e lavou vigorosamente. Depois ela fez uma coisa que eu nunca entendi na minha vida, minha avó que fazia, pôs para... O que é isso, hein, gente? Eu ficava estranhando que minha avó lavava os lençóis, depois jogava na grama, não suja. Mas foi o que ela fez. Para quarar, depois colocou para secar. Dobrou, passou, dobrou, colocou um sachêzinho e ficou muito feliz, porque ela recuperou aqueles lençóis que não eram mais usados na casa. Passou para mais uma regra. Qual que é? Tem memória boa, rapaz. Vamos lá? Vamos falar juntos? Olha, guardaram? Vamos lá de novo. Ela não gostava muito de caminhar, mas ela começou a jogar cricket. Não sei se é assim que fala. Alguém conhece esse jogo? Cricket. É um jogo do século XIX, começo do século XX. São bolas de madeira que se bate com uma espécie de martelo. Elas têm que passar assim por um arquinho. E ela passou a ter o exercício físico dela jogando esse jogo. Aqui no meu texto fala que é croque, mas eu juro falar que é cricket. E deixou de usar a charrete para ir à aldeia. Ela morava um pouco distante, numa espécie de sítio. Começou a fazer caminhadas para estimular o seu exercício físico. Vamos passar para uma nova regra? Isso, olha, que beleza, vocês guardaram, estão melhores do que eu. Eu tenho que olhar no texto aqui. Vamos falar juntos? Não ficou muito bom não, hein, gente? Vamos tentar de novo? Boa. Ela descobriu os livros de Charles Dickens, principalmente o primeiro deles, O Cavalo Negro. Entusiasmou-se tanto com Charles Dickens, aquele grande escritor inglês,
que preocupava-se com as diferenças sociais. Lembram-se daquele filme do Scrooge? Aquele conto de Natal é dele. E Charles Dickens é delicioso. No meu próximo livro, que sai agora em abril, eu vou buscar um conto dele e adapto a uma das circunstâncias do livro. Dickens é maravilhoso. Então ela passou a ler um exercício intelectual que lhe fez bem. Ela entendeu que essa ginástica mental fazia parte do seu tratamento. Partimos para a última regra da tia Grace. Qual que é? Isso. Lembra ou não? Vamos falar juntos? Vamos lá. Orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência. Não ficou bom, gente? Vamos tentar de novo? Ela não gostava de ir à igreja, porque sentia que as pessoas iam para mostrar suas roupas novas, para comentar. E ela mesma achava que, quando ela ia lá, ela perdia o controle e ficava, como diria minha mãe, reparando nas roupas das outras pessoas. Ela tinha, no fundo da casa dela, tia Grace, uma espécie assim de açude, um rio que passava, fazia uma curvinha e tinha uma pedra ali. Aí eu lembrei do Chico. Vocês se lembram da primeira vez que Chico teve contato com Emmanuel? Naquele açude que ficava na entrada de São Leopoldo? Você lembra, Eduardo? Como? Você já me bateu a carteira. Emmanuel deu 3 conselhos. O Eduardo já falou um deles. Vamos lá. Qual que é o primeiro conselho que Emmanuel deu? A segunda? A terceira? Para o exercício da mediunidade. Tia Grace ficava nessa pedra, orando, para não ficar reparando nas pessoas na igreja e pedindo a Deus, olha que frase interessante, que a ajudasse a florescer onde estivesse plantada. Olha que frase linda. Cada um de nós temos que ir atrás desse objetivo, florescer onde estivermos plantados. Uma outra frase que ela cita, ela precisava deixar o sarcófago do egoísmo. Aí eu me lembro lá da senhora Moon, que a partir do momento que começou a se preocupar com aquelas crianças, ela reencontrou a felicidade. E eu me lembro do primeiro passo para a formação dos alcoólicos anônimos, daquele alcoólico que socorreu o seu companheiro e a partir dali sentiu que quando ajudava alguém, ele não sentia vontade de beber. E o Chico não fala isso? Quando nós ajudamos, nós nos ajudamos. Somente eu, dizia a tia Grace, posso sair do sarcófago do egoísmo. Nardi reconheceu que ela estava exageradamente preocupada com si mesma e então pensou talvez em experimentar a receita da tia Grace. Mas será que funcionaria? Uma receita lá do século XIX, começo do século XX, será que funcionaria no século XXI? Ela ia tentar, pelo menos por um tempo, pôr em prática a receita da tia Grace. Pelo menos era uma esperança para sair do estado de desolação em que ela estava. Como tinha feito aquela adorável velhinha, a tia Grace, e tinha conseguido se tornar uma pessoa afável, otimista, sorridente, que era a imagem que ela tinha da sua tia-avó. Ela descobriu essa depressão da tia pelo diário, mas ela superou a depressão e pelo resto da vida ela se tornou uma pessoa muito feliz e afável. E a Nardi tentou então
experimentar esta receita. Qual o primeiro item da receita? Juntos? Vamos lá? Não ficou bom. Vamos lá? Perto da casa da Nardi, agora estamos falando da Nardi, a sobrinha neta da Grace. Perto da casa da Nardi, havia uma senhora de 70 anos chamada Phillips. Me enganei, 85 anos tinha a Phillips. E ela julgou que a Phillips era uma pessoa muito solitária, e ela devia ser muito infeliz. Pegou um vasozinho na sua casa, pôs uma plantinha e levou de presente para a senhora Phillips. Como diria meu pai, ela caiu do cavalo. A senhora Phillips não era uma pessoa triste, depressiva. Ela foi para praticar uma boa ação, e isso me faz lembrar quando eu comecei a ser voluntário de um grupo de Bauru chamado Os Amarelinhos, que visita os hospitais. Eu estava com a pretensão de levar ajuda, e hoje os meus plantões da terça-feira são uma coisa deliciosa, porque na verdade eles me dão energia para continuar toda a semana. O bem me sustenta, me alimenta, me dá combustível. E ela foi levar alegria para a senhora Phillips, mas ela não tinha nada de depressiva. A senhora Phillips era uma senhora não solitária, mas era uma pessoa afável, gostosa, comunicativa, contava fatos pitorescos, dava boas risadas, e ela tomou um chazinho com a senhora Phillips. Foi uma tarde maravilhosa. Ela sentiu que foi levar uma boa ação, foi levar um bem, e acabou recebendo esse bem. Nossa, é assim então que funciona, pensou a Nardi. Quando eu faço algo de bom para alguém, eu já recebo esse bem de volta. Sempre me falaram disso, mas eu não tinha certeza, não tinha comprovação disso. E foi assim que aconteceu. Há um estudo dos psicólogos que uma boa ação, provoca 4 horas de bem-estar. Isso não é invenção, é teste científico. Eu não vou contar aqui porque não dá tempo, mas uma professora americana fez isso. E ela colocou alguns para fazer boas ações, outros não, da classe. Aqueles que faziam uma boa ação queriam fazer mais boas ações e demonstraram um grau de satisfação muito grande. Nardi logo testemunhou essa realidade, porque quando nós superamos o egoísmo, nós criamos uma espécie de solo divino da solidariedade, um círculo precioso que nos permite auferir imediatamente o resultado da nossa boa vontade. Ela se sentiu muito bem de visitar a senhora Phillips e então resolveu passar para a segunda regra, que é... Gente, eu que estou falando que estou cansado, vocês não. Vamos lá? Já estão adivinhando que ela não foi cuidar do chapéu dela, que nessa época não usava mais. Só se usa aqui agora nos grandes prêmios lá do Rio de Janeiro, acho, né? Das corridas de cavalo, né? O que fazer para ela mesma? Foi a senhora Phillips que deu uma ideia. Minha filha, ao final do dia, tome um banho de imersão com ervas aromáticas. Você vai ver que delícia que você vai sentir. Mas onde é que eu vou conseguir ervas aromáticas? Já conseguiu, vem aqui comigo. Foi lá no fundo da casinha da senhora Phillips e colheu as ervinhas aromáticas. E ela se sentiu muito bem com aquele banho de ervas aromáticas. Mas e mais do que isso, ela não pediu mais ervas para a senhora Phillips, porque ela fez a sua própria plantinha no fundo da sua casa e começou a dar essas plantinhas, essas ervas, para outras pessoas. E acabou a solidão, porque ela criou uma clientela de pessoas que vinham buscar ervas aromáticas na sua casa também. Ela percebeu
que havia uma relação de causa e efeito entre aquilo que ela fazia por si mesma e pelos outros. Quando ela beneficiava um outro, ela beneficiava a si mesma. À medida que fazia algo por si mesma, ela se sentia com mais vontade de fazer algo pelos outros. Fazendo algo pelos outros, ela se sentia bem e formava-se um círculo virtuoso. Fazendo bem, ela se sentia bem e com vontade de fazer mais bem ainda. Quando esse mecanismo divino se expandir para o nosso planeta Terra, diante de todos os homens, a tristeza e a solidão serão erradicadas de uma vez da Terra. Juntos comigo? Fazer algo, mas, de novo, lembram-se de que ela havia deixado no seu escritório os livros, os pacotes ali, não tinha ânimo para nada? Foi atacar exatamente esse problema que estava enroscado ali. Isso me faz lembrar de um artigo que eu li na minha juventude. Não me olha com essa cara não, que eu já falei a idade que eu tinha quando vim para a Congeb aqui, né? Não é tanto tempo assim, né, gente? Só quase 60 anos. E eis que eu me lembro desse artigo que dizia assim, da Reader's Digest: enfrente o touro de frente, que significa a gente dar prioridade para as coisas que temos que fazer e que são desagradáveis. É não ter preguiça de abrir a gaveta e arrumar a gaveta, é não ter preguiça de abrir o armário e botar para baixo as roupas que precisam ser lavadas, é não ter preguiça de, como Nardi foi lá, desembrulhou, desempacotou todos os seus livros, etiquetou livro por livro e criou uma luminosa biblioteca. Aliás, única biblioteca da cidade. E as pessoas começaram a descobrir que ela tinha essa biblioteca e se tornaram seus clientes, como já eram clientes das ervas aromáticas. Acabou a solidão da Nardi, mesmo com o marido ficando fora de casa o dia todo para trabalhar. Mais uma regrinha, juntos comigo? Também não gostava muito de esportes, correr, não levava jeito. Mas, a exemplo da tia Grace, começou a fazer uma vigorosa caminhada matinal. O marido, quando percebeu, ali é muito comum isso acontecer, principalmente quando a mulher frequenta uma religião, não somente a doutrina espírita, mas leva a sério a frequência a uma religião, a uma igreja, a um templo evangélico. De repente, o pai, o marido, os filhos percebem o brilho da pessoa ao comparecer a um local desse, porque ela ora, ela traz as boas vibrações da igreja, do templo, do centro espírita que ela frequenta, e essas pessoas, nossa, isso está fazendo bem para minha mãe, está fazendo bem para minha esposa, quem sabe não faz bem para mim também. Foi o que aconteceu com o marido da Nardi. Nossa, ela está tão corada, tão bonita, tão alegre, e começou a caminhar ao lado da Nardi, bem cedinho, antes de ir para o trabalho. Mas aí surgiu uma outra coisa, não apenas a caminhada, mas eles retomaram algo de que haviam se esquecido e abandonado há um certo tempo: a conversa, o diálogo entre os dois. E o casamento, caros irmãos, é uma planta tenra que precisa ser adubada e regada todos os dias. E eles passaram a conversar, voltaram a conversar, e caminhavam e conversavam. Na verdade, os diálogos estão minguando. Quando o casal perde o gosto pela conversa, a afetividade logo vai embora. Conversando,
o amor floresceu novamente entre Nardi e o seu marido. Gostaram tanto da caminhada que faziam agora uma caminhada bem cedinho antes de o marido ir para o trabalho, e ao final do dia que eles paravam para tomar um drink, substituíram o drink por uma outra caminhada. E eu me lembro de uma frase que o Simonetti costumava dizer, que um homem resolveu pedir uma mulher em casamento. Mas ele não disse assim: você me dá a honra de casar-se comigo? Não. Você gostaria de passar os próximos 40 anos conversando comigo? E Simonetti destacava muito o diálogo entre os casais para a manutenção da harmonia, do brilho, do sabor, do amor do casamento. Comigo agora, gente, vamos lá? Fazer. Ela não foi atrás das leituras, ela foi atrás de poesias. Aliás, isso me faz lembrar, eu morava numa casa assim, em diagonal com a casa do Simonetti. Uma vez ele me chamou lá, dizendo: toma esse livro, um livro grosso. Daí, Richard, era um livro de poesias. Eu levei, comecei a ler, e aí conheci Castro Alves, Olavo Bilac, fui devolver o livro para ele. Não, quero que você decore. Mas o livro todo? Não. Pelo menos uma poesia ou duas aí. E toca eu lá declamar Vozes da África, Espumas Flutuantes e outras coisas mais. Mas, Richard, eu não tenho memória. Memória é treino. E se há uma pessoa que tinha uma excelente, excepcional memória, era o Richard. Memória é questão de você treinar. E ela, a Nardi, começou a decorar poesias, só que quando ela ia declamar, declamava em silêncio, né? Ou na fila do ônibus, ou no consultório dentário, ou médico, porque senão, se ela fosse declamar em voz alta, não ia dar muito certo. Mas a verdade é que ela encontrou na decoração das poesias o seu exercício mental. Vamos comigo para a última regra da tia Grace, que agora é da Nardi também. Qual que é a última regra? Isso, continua. Isso, perfeito. Vamos falar juntos? Vamos lá. Ela não tinha uma pedra no fundo da casa dela, mas tinha uma igrejinha que toda manhã ela ia e não tinha aquele problema de pessoas com muitas roupas, e ela fazia sua oração, toda manhã orava naquela igrejinha. Me faz lembrar de uma descrição que André Luiz faz do livro Entre a Terra e o Céu. Eu fui atrás dessa descrição dele, porque ela vai constar no meu próximo livro, porque eu vou falar a respeito da influência dos espíritos junto de pessoas de outras religiões, particularmente nas missas, nas hóstias, nas igrejas. E ela foi para essa igreja exatamente com esse espírito. E complementa André Luiz que geralmente as missas mais bem assistidas pelos espíritos são as da madrugada, em que as pessoas vão lá não para reparar uma nas outras, não para aparecer, mas efetivamente para orar. E Nardi passou a levar muito a sério essa regra da tia Grace. Todos nós, caros irmãos, fomos situados na Terra com uma determinada posição. Todos nós aqui temos uma missão. Mas que missão? Eu não sou missionário. Não, cada um tem uma pequena missão. A mãe, o pai, o avô, todos temos uma missão. O profissional, temos uma missão a cumprir. Levar a sério o trabalho da nossa vida. Levar a sério a responsabilidade dos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, a ajuda, a assistência para os nossos ancestrais, para os nossos pais e avós.
Essa é a nossa missão, a nossa responsabilidade. Por isso, nós temos que manter a condição de missionários com a ajuda de Deus. Orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência. Qual é mesmo aquela pergunta lá do começo da palestra que serve assim para essa situação? Qual o número dela mesmo? Perfeito, 469. Qual a melhor maneira de nós nos livrarmos desses problemas? A pergunta não é essa, fala nos espíritos obsessores, mas ela se aplica a qualquer situação. Qual que é a resposta dos espíritos? Fazendo bem e pondo a nossa confiança. Olha só que chave mágica para tantas coisas. Podemos viver, caros irmãos, como quem cumpre uma receita? Essa é a pergunta que Nardi fez para si mesma. Mas ela percebeu que a partir do momento que ela passou a exercitar a receita da tia Grace, ela não se reconhecia mais. Era uma pessoa feliz, de bem com o marido, com amigos, de bem com ela mesma. Sumiu a ansiedade, sumiu a depressão, nem pensar em morte. A vida começou a brilhar para ela. Graças ao quê? Ao seu empenho em favor do bem do próximo, que automaticamente, naquele círculo virtuoso, passava a atingi-la também. Eu acho que a maior contribuição que podemos dar nesta noite é essa reflexão. E o Espiritismo nos traz isso de bandeja, de mão beijada, e infelizmente nós não praticamos. Porque essa regrinha da tia Grace, ela está inserida na filosofia espírita. Não é um conto espírita, não é um texto espírita, mas que faz parte da filosofia do Espiritismo. Nós entendemos que podemos sim viver cumprindo uma receita, mas é preciso uma coisa a mais. É sair do sarcófago do egoísmo. A partir do momento que eu consigo pensar mais no próximo, no semelhante, que eu levo a minha religião a sério, seja qual for a religião, a partir do momento que eu percebo que quando eu estendo a mão, automaticamente sou auxiliado pela divindade, eu estou saindo do sarcófago do egoísmo. Estou parando de olhar somente para o meu umbigo, entendendo que ninguém evolui sozinho. Não há salvação de última hora. Não podemos simplesmente ao final da vida pedir perdão a Deus que está tudo certo, não. Nós precisamos a cada dia entender que somente melhoraremos, teremos uma vida melhor na espiritualidade, se levarmos as pessoas que estão à nossa volta conosco. Faz parte da nossa alegria nós tornarmos as pessoas alegres. Qual o objetivo da encarnação nossa? Qual o objetivo da vida? Já pensaram nisso? O espírita vai responder: resgatar débitos passados e débitos desta vida também, certo? O que mais, gente? Reconciliarmos-nos com os nossos desafetos? Sim. Mas qual o maior objetivo da encarnação nossa? Evoluir, para um dia alcançarmos a perfeição. Evolução. E a tia Grace e a Nardi nos trouxeram esta contribuição. Eu quero encerrar trazendo para vocês um texto de um maluco beleza que teve momentos assim de grande lucidez, que serve assim de alerta, de reflexão para todos nós. Paulo Coelho o ajudou nesta letra, a fim de se manter o elan, manter o entusiasmo. Sabe aquela chama extraordinária que Deus colocou em nós, no nosso peito, quando fomos criados? É fazer com que essa chama brilhe, que ela se desenvolva,
e cresça cada vez mais. Mas isso depende de nós mesmos. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança e gira, bailando no ar. Queira, queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vá, tente outra vez, tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. É preciso, como espíritas, caros irmãos, insistir, reiterar, repetir, a cada dia, a cada hora. Há uma outra questão muito importante que eu gostaria que vocês guardassem no final da nossa conversa. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho nos dá a fórmula para nós tentarmos tantas vezes quantas forem necessárias. Fazer o que eu fazia enquanto estava na terra. Ao chegar à noite, de olhos bem abertos, eu dizia assim: há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me envergonhar? Infelizmente sim. Meu filho veio me procurar para ajudá-lo numa tarefa. Eu estava tão ocupado, agora não posso. Ele não merecia isso. Amanhã não faço mais isso. Nunca mais farei isso. Eu tenho que dar atenção para o meu filho. Há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me envergonhar? Tem outra coisa. Uma moça ligou aqui tentando me vender algo por telefone. Eu mandei ela para o inferno. Mas por que, se ela está trabalhando? Eu não preciso comprar o que ela tem para me vender, mas o fato de eu ter razão não me dá poder de ser cruel. Quem tem razão não tem direito de ser cruel. Amanhã não farei mais isso. Mesmo que eu não vá comprar nada, eu vou tratá-la com educação, vou me despedir com educação e nunca mais vou mandá-la para o inferno. Há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me envergonhar? Eu pensei muito, e eu não estou sendo condescendente comigo mesmo, mas honestamente não estou encontrando nada que eu tenha feito de errado. Eu estou com a consciência tranquila. Amanhã procurarei fazer da mesma forma. Cada um de nós, caros irmãos, tem a sua receita da tia Grace. E a doutrina espírita é a maior receita que Deus poderia nos dar. Vamos segui-la. Que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Esse foi meu primeiro livro, Reencontro. É um livro de crônicas, de histórias, é um livro leve, indicado para pessoas que estão começando na doutrina ou pretendem dar aulas a gente chama antigamente de evangelização, moral cristã, hoje chama-se de educação espírita. É usado muito para isso. É um livro assim para iniciantes. Em seguida, eu escrevi Em Sintonia com o Amor. É uma análise do Sermão da Montanha de Mateus. É um livro que eu indico muito para o Evangelho no Lar. Eu pego cada item do Sermão da Montanha de Mateus e desenvolvo alguma coisa relacionada com os dias de hoje. Esta é a trilogia da felicidade. Eu não quero me comparar com um grande escritor brasileiro,
que disse de repente que ele não sabia, mas estava escrevendo uma trilogia. Aconteceu comigo também. Eu escrevi inicialmente Ser Feliz é uma Arte, Ser Feliz é uma Decisão, e a editora me cobrou que eu completasse a trilogia no final do ano passado, com A Felicidade Tem Pressa. Os 3 livros são, como ela disse, de autoajuda, mas não indo buscar ajuda só na psicologia, mas principalmente na doutrina espírita. Um livro, o livro já subiu de preço, mas o primeiro livro que vocês comprarem aqui, vocês vão pagar R$25. Pelo segundo, R$15. E pelo terceiro, R$10. Daí a trilogia ficar em R$50. Esse dinheiro todo vai para a editora, que precisa de muita ajuda para sobreviver. Este livro é destinado às mães. Quando eu volto das minhas palestras lá de Presidente Venceslau, Presidente Prudente, Santo Anastácio, eu passo na frente de vários presídios. E me chamou a atenção que havia muitas mulheres visitando os presos. Eu fui fazer uma palestra no presídio em Bauru há pouco tempo e perguntei aos presos: é verdade que no primeiro ano que vocês estão aqui, vocês recebem muitas visitas? Sim, é verdade. E depois de 5 anos? Bom, aí vem a mãe, às vezes a esposa e um irmão. E eu pergunto para vocês, depois de 10 anos aprisionados, quem que geralmente visita o preso? A mãe. Para a mãe não tem bandido, não tem criminoso. A mãe sempre desculpa o filho. Este livro é uma exaltação a este amor mais próximo das leis divinas que nós podemos encontrar na Terra. Esse foi meu primeiro romance, Dr. Galton, Restaurador de Passados. Eu gostei tanto desse livro, que meu livro de 2020, o título ainda é provisório, vai se chamar Os Maravilhosos Casos do Dr. William Galton. Neste livro, eu abordo um caso muito triste de um rapaz que tinha depressão, não conseguia dormir, tinha problemas neurológicos e sofria uma obsessão tremenda. O Dr. Galton, que não era espírita, fez um estágio com Brian Weiss em Miami, voltou para o Brasil, conheceu o espiritismo e com o espiritismo ele passou a cuidar das pessoas, inclusive deste paciente, Nicolas. É um livro que fala de claustrofobia, fala de obsessão, fala de doenças neurológicas e as influências espirituais. E também aqueles pontinhos negros que nós trazemos em nosso perispírito de vidas anteriores. Em seguida, este é o meu best-seller, Luzes em Paris. Eu pretendia fazer uma história de amor do século XIX, mas quando você começa a escrever um livro, os personagens tomam conta. E os meus personagens se aproximaram dos fenômenos espíritas. Depois do espiritismo, depois aproximaram-se de Kardec. E Kardec faz parte do meu romance. E eu lhes garanto de que nada do que eu disse que Kardec falou no meu livro é ficção. É sempre baseado ou em obras póstumas, ou em A Gênese, e principalmente na Revista Espírita. É um livro que está já na 3ª edição, em torno de 12 mil exemplares já. Esta é a sequência dele, Luzes no Brasil. Depois que eu já havia pensado no tema, eu encontrei um texto que fala de uma ida do professor Herculano Pires para Uberaba, quando ele estava completando 1 ano com um programa de rádio que ele tinha, chamado No Limiar da Eternidade. E o Chico, em determinado momento, disse assim: professor, eu quero aproveitar o momento, ele levou os gravadores, tudo, para dizer que muita gente me pergunta onde é que estão aqueles baluartes que auxiliavam Allan Kardec na codificação. Emmanuel está me dizendo, disse Chico, que a partir da 4ª quadra do século XIX, portanto 1875, entre 15 a 20 milhões de franceses, quase todos eles simpatizantes da doutrina espírita, passaram a reencarnar, aonde, gente? No Brasil.
Este livro é a história de uma dessas equipes que veio para o Brasil. No ano passado, no começo, eu lancei Sob a Luz que Liberta. É uma coletânea dos melhores casos, pelo menos no meu entendimento, de André Luiz. É puro André Luiz isso aqui, gente. E eu apenas dei o enredo dos casos de André Luiz. E recentemente, como já falei, lançamos o Felicidade Tem Pressa. Já falei que a trilogia é R$50, a trilogia das luzes também. E temos cartões de crédito da editora, que pode ser parcelado como vocês quiserem. A verdade, nós, quando prestigiamos o livro espírita, nós estamos mantendo as editoras, estamos mantendo o livro espírita. Ok? Obrigado.